Ok, análise de textos. Professor Muniz, segunda-feira, uma segunda-feira bem diferente. Saiba como se proteger da dengue. Então, pessoal, tem um texto, que é o que vai vir na sua prova. Você vai ter que saber analisar esse texto, tá? Dois tipos de análise que a prova irá cobrar de você. Uma análise textual, se você leu, interpretou, compreendeu o texto. E vai responder as perguntas que ele, logicamente, criar. Quem? O cara que é o elaborador das questões. Ele vai querer saber se você entendeu esse texto. E se você sabe vir no texto, identificar os pontos principais, tá? O que é que o autor está querendo te passar? E o segundo aspecto é o quê? Boa noite, Rosivão. Um grande abraço aí, Paranhão. E o segundo aspecto são os aspectos gramaticais. Como assim gramaticais? Ele vai perguntar sobre classes gramaticais, conjunções, termos anafóricos, termos catafóricos, as orações. E é isso, que são os aspectos gramaticais. São esses dois tipos de aspectos que são cobrados no texto. Qual o tempo, qual o modo do verbo, tá? Mas vamos lá. A dengue é uma doença viral, transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Também há registros, ó, verbo haver no sentido de existir, certo? Por isso que ele fica no singular, mesmo registros estando no plural. Registros de transmissão vertical. O que seria essa transmissão vertical? Ó? Gestante e bebê. Né? No caso, a mãe e o bebê. E por transfusão de sangue. Então, existem registros que se transmitem também, no caso da gestante com o bebê, e por transfusão de sangue. Por ano, são registradas cerca de, olha lá, ó, cerca de, quando você coloca em cerca de, ideia de aproximação, cerca de 50 milhões de infecções pela doença no mundo. No Brasil, vírgula, professor, ela foi identificada em 1986. Então, no Brasil, na década ali de 80, foi que foi identificado os casos de dengue. A pessoa infectada pelo vírus da dengue apresenta febre alta, que dura de 2 a 7 dias. Essa febre é acompanhada por dor de cabeça, fraqueza, dor atrás dos olhos e erupção e coceira na pele. Também são comuns perda de peso, náuseas e vômitos. Na forma grave da doença, são comuns dores abdominais intensas, vômitos e sangramentos de mucosas. Aos primeiros sintomas da doença, é necessário procurar um serviço de saúde. Como não existe tratamento específico, os médicos buscam aliviar os sintomas. O paciente não deve tomar medicamentos por conta própria e precisa fazer repouso e ingerir bastante líquido. A única forma de prevenção é acabar com o mosquito, pois não existe vacina ou medicamentos contra a dengue. Assim, é importante manter o domicílio sempre limpo, evitar água parada e eliminar os possíveis criadores do mosquito. Pessoal, vamos lá. Perguntinha rápida. Não vou entrar no aspecto gramatical agora. Quero entrar no aspecto textual. Interpretação e compreensão de texto. Tá? Vamos lá. Esse texto. Primeira análise. Qual o tipo de texto que nós estamos analisando? Quando eu falo tipo de texto, você tem que pensar quais são as tipologias de texto. Nós temos uma narrativa, nós temos tipologia dissertativa, e essa tipologia dissertativa se divide em duas: a expositiva e a argumentativa. Nós temos a descritiva, nós temos a tipologia, por exemplo, injuntiva, tá? Ou também chamada de instrucional. Professor, esse texto, será que ele é narrativo? Será que ele está descrevendo algo? Será que ele está me instruindo de algo? Ou será que ele é uma dissertação?
Professor, o texto dissertativo, ele se divide em dois. Ele tem o expositivo e tem o argumentativo. Qual a diferença dos dois, Muniz? A diferença, pessoal, é o seguinte. No expositivo, ele só te informa de algo. É como se fosse um texto simplesmente para te informar. A ideia aqui não é te convencer de nada, não é tecer opiniões próprias. Ele é um texto impessoal. No argumentativo, o próprio nome diz. São textos que trazem argumentos, tá? São trechos que trazem argumentos, opiniões, teses, em que o autor ele tenta te convencer. Professor, mas se eu tenho um texto e eu tenho só um trechinho no final, com uma frase que é explicativa, eu já posso dizer que ele é argumentativo? Não. Porque você tem que pensar como um todo, um conjunto. Você não pode só simplesmente porque tem um trecho aqui, você vai dizer que ele tem uma explicação, tem uma opinião própria do autor. Não. Você tem que pensar num conjunto. Qual o objetivo do texto? Será que é ele jogar a opinião própria dele? Será que ele tecer argumentos para tentar te convencer de algo? Não. Simplesmente ele existe um texto dissertativo onde você coloca lá bonitinho no texto, simplesmente uma informação. Uma informação de valia. Diferentemente de eu ler um texto argumentativo, né, um artigo de opinião. 0 áudio. Ó, vamos lá, alguém Só sempre bloqueia isso. o áudio aqui, tá? Eu apareceu o nome da pessoa que bloqueou o áudio. Por favor, companheiro. Por favor, tá? Vou ser bem educado com você. Beleza? Pronto, vamos continuar a aula aqui. Continuando aqui. Ó, meus amigos, voltando ao texto aqui, o raciocínio. O expositivo você está informando, não tem nada de argumento, não. Já no argumentativo, ele tem opiniões, teses. É o que a gente encontra, por exemplo, em redação, quando a gente vai fazer uma redação. Você vai tentar me convencer. Beleza? Aqui não. O expositivo só traz uma informação. É algo mais denotativo. Certo? Texto descritivo tem muito adjetivo dentro dele. Porque você vai estar descrevendo algo. No injuntivo, tem muita instrução. Geralmente verbos no imperativo. Faça isso, faça aquilo. Beleza? Mas vamos lá. Professor, e esse texto que a gente leu? O senhor acha que ele é puro argumentativo? Eu posso dizer que ele é um texto puro dissertativo expositivo. Não, ele não é puro. Mas existe uma predominância. É isso que a gente tem que analisar. Existe uma predominância. E o que vai prevalecer para a gente identificar é o que tem mais nele. Qual é a predominância dele? Será que ele expõe uma ideia ou ele argumenta? Esse texto, olha aí, ó. Saiba como se proteger da dengue. O cara, ele tá te informando. Ele tá expondo algo científico já é decidido entre os médicos, entre os cientistas. Coisas naturais. Ele não tá tecendo a opinião dele, não. Isso aqui é uma coisa que os médicos orientam. Ele tá informando. Simplesmente informando. Ele colheu informações e está te informando. Ele não está tecendo opiniões próprias dele. Ah, porque eu tenho que fazer isso por causa que isso é importante você fazer dessa forma. Eu acredito que seja dessa forma. Não, aí você já está partindo para argumentação. Aqui simplesmente ele está te informando, tá? Então, nesse caso, meu companheiro, aqui, ó, qual tipo de texto? É um texto dissertativo expositivo. Quem acertou essa primeira questão? Dissertativo expositivo. Entendeu aí? Pronto.
Perfeito, perfeito, perfeito. Muniz, vamos aqui. Acabei de analisar aspectos de tipologias textuais, tá? O que é que ele está querendo te dizer nesse texto? Como você se proteger da dengue. Ele trouxe informações de como você se proteger na dengue? Tem. Por exemplo, ele diz que quando você sente os sintomas da dengue, você tem que procurar, por exemplo, logo um serviço de saúde. Lógico, tá? Ele trouxe informações de como se proteger, tá aqui, ó, lá no finalzinho, ó. É importante manter o domicílio sempre limpo, evitar água parada e eliminar os possíveis criadores do mosquito. Ele trouxe, sim, informações. Ele começou no início dizendo o que é a dengue. Depois, parece que ele falou aqui quais são os sintomas que você, quando você pega a dengue. E no final, ele mostra soluções ali, na verdade, para você se proteger. É isso. Um texto informativo. Ele é imparcial, perfeito. Mas vamos lá. Aspectos gramaticais. O que é que a gente pode identificar aqui? Professor, A é artigo. Dengue, substantivo. Dá nome a seres. Verbo de ligação, porque indica estado. Artigo indefinido, porque se refere ao substantivo doença. Então eu vou estar sublinhando, por exemplo, aqui alguns substantivos. Ó. Dengue é substantivo, doença é substantivo, tá? Picada, ó, a picada é substantivo. O mosquito. Professor, por que o senhor sabe que mosquito é substantivo? Porque aqui eu tenho a contração do dó. De mais ó. Olha lá, ó. Tem um ó, artigo. Ora, artigo. O artigo sempre acompanhando o substantivo. Beleza? Então é isso, ó. Eu acabei de identificar artigos e substantivos. Professor, eu posso identificar adjetivos? Adjetivo é a classe gramatical que vai o quê? Qualificar um substantivo. Então, por exemplo, viral. Viral é um adjetivo que qualifica doença. Tá? É uma doença viral transmitida pela picada do mosquito. Professor, Aedes aegypti. Isso aqui é um aposto especificativo. Aposto especificativo. Ah, professor, eu pensava que era locução. Não, isso aqui é um aposto especificativo. Por exemplo, quando você tem assim, ó, a cidade de Nova York. Nova York é um aposto especificativo de cidade, tá? Mosquito Aedes aegypti, você especificou o mosquito. Então, isso aqui é um aposto especificativo, tá? Verbo haver no sentido de existir, beleza? Fica sempre no singular. Importante também essa informação, ó. Muniz, também transfusão é substantivo? É. Então, isso que eu estou ensinando a vocês, ó, é identificar classes gramaticais. Classes gramaticais. Beleza? É isso que a gente tem que saber identificar. Outro ponto importante aqui, ó. Cerca de. Você utiliza o cerca de com a ideia de aproximação. Não é acerca de. Acerca de, se você escrevesse assim, ó, acerca de, daria a ideia de sobre, quando você quer conversar sobre um assunto. Por ano, são registradas cerca de 50 milhões de infecções pela doença no mundo. No mundo, professor, locução adverbial. De quê? De lugar. Certo? Muniz, no Brasil, aqui, ó, aspectos textuais. No Brasil, vamos lá, coloca no chat. O que, é que vocês acham que é? No Brasil, vírgula. Morfologicamente, locução adverbial de lugar. Locução adverbial de lugar. Professor, essa vírgula obrigatória é facultativa? Coloca aí no chat. Fernando, é um adjunto adverbial? É, mas nós estamos trabalhando com classes gramaticais. A adjunto adverbial é se eu perguntasse
Qual a função sintática? Eu estou querendo saber qual é a classe gramatical. No Brasil, é uma locução adverbial de lugar. As locuções, sintaticamente, são chamadas de adjunto adverbial. É facultativo. Por quê? Porque a locução adverbial ela é curta. Tá? Ó. No Brasil, ela foi identificada em 1986. Professor, em 1986 também é uma locução adverbial de lugar. Aliás, de tempo, né? De tempo. Quando? Em 1986. Então, o que é isso que o senhor está fazendo? Eu simplesmente estou identificando classes gramaticais. Beleza? Show? Professor, tem pronome relativo aí? Tem, tá aqui, ó. Olha o que? A pessoa infectada pelo vírus da dengue apresenta febre alta, que dura de 2 a 7 dias. Ou seja, o qual dura, aliás, a qual dura, né, ó, se refere à febre, a qual a qual dura de 2 a 7 dias. Então temos um pronome relativo aqui. Isso seria obrigatório, Guilherme. 3 ou mais. Enfim, o que eu estou fazendo aqui é identificar classes gramaticais. É isso. Tá bom? Vamos aqui na segunda questão. Possui alguma oração subordinada substantiva subjetiva no texto? O que é que são aquelas orações subjetivas? Geralmente a gente vai ter um ezinho, 3 pontinhos e um que. E esse que você vai substituir por isso. Lembra? Pode. Esses parênteses podem ser sim substituídos por vírgulas, tá? Ou travessões, tranquilo. Eu posso pegar esses parênteses e substituir por vírgulas tranquilamente, tá? Vamos lá. Muniz, existe oração subordinada, substantiva e subjetiva? Que é nesse padrãozinho aqui, ó. A gente tem um um que você consegue substituir por isso. Por exemplo, você pega assim, ó. É necessário que você estude. Isso é um exemplo de oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Porque ela vai funcionar como sujeito. Então tá aqui ela. Ó. Ela inicia com o quê? É necessário isso. Inverte, isso é necessário. O que é necessário? Isso. Então você vai ter nesse padrãozinho aqui, ó. Vamos ver se tem no texto. Vocês encontraram no texto? Eu já encontrei. Só que se você observar, o que está subtendido. Por exemplo, aos primeiros sintomas da doença, é necessário procurar um serviço de saúde. Ó. Inverte, ó. É necessário que se procure um serviço de saúde. Ó. Foi o que o senhor fez aí, professor. Eu desenvolvi a oração. Para encaixar o quê? Ou seja, eu já sei que ela é o quê? Uma oração reduzida. Porque a conjunção estava subtendida. É necessário isso. Ah, professor. Então aqui embaixo também já encontrei outra. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, é importante manter o domicílio sempre limpo, ó. Já encontrei outra bem aqui, ó. É importante que se mantenha o domicílio sempre limpo. Então aqui, ó, outro exemplo de oração subordinada ao substantivo, mas ela tem um detalhe. Ela está reduzida, porque a gente não encontra o quê? A gente acrescenta o quê? A gente desenvolve. Então, geralmente a gente tem esse é importante isso é importante. Então aqui nós temos sim orações substantivas, subjetivas, logicamente, você consegue trocar por isso, e elas estão na sua forma reduzida. Por que reduzida? Porque ela está sem a conjunção. O Antônio colocou, achou outra. Vamos ver se a gente encontra outra aqui. Vamos lá.
A única forma de prevenção é acabar. Cadê? Onde é que você encontrou? Ah, perfeito, ó. A única forma de prevenção é acabar com o mosquito. Mas cuidado, Antônio. A única forma de prevenção é isso. Cuidado com isso daqui. A única forma de prevenção é que se acabe. Agora presta atenção. Aqui, observe que isso aqui é um verbo de ligação. Se isso aqui é um verbo de ligação, o que é que a gente tem depois do verbo de ligação? Um predicativo do sujeito. Dá para desenvolver aqui, colocar um que, conjunção integrante? Dá. Ela já deixa de ser subjetiva e ela já passa a ser predicativa, entendeu? Mas foi bom você ter falado isso, porque a gente consegue identificar isso dentro do texto. Professor, porque pode ser um peguinha. É importante isso, é diferente, ó. Não dá para você fazer nessa, ó. É isso. Não tem como. O que é que, se você for perguntar, a única forma de prevenção é acabar com o mosquito. A única forma de prevenção é acabar com o mosquito. Acabar com o mosquito é a única forma de prevenção. Enfim, realmente, vamos aqui voltar. Português não é fácil. Olha aí, ó. Por isso que eu sempre faço invertendo. A única forma de prevenção é acabar com o mosquito. Acabar com o mosquito é a única forma de prevenção. A única forma de prevenção é que se acabe com o mosquito. É que se acabe com o mosquito. A única forma de prevenção é que se acabe com o mosquito. A única forma de prevenção é isso. Ela é reduzida definitiva, ela é predicativa mesmo, né, pessoal? Ó, ela é predicativa. Ela é predicativa, tá bom? Mas enfim, encontramos duas orações subjetivas, que é justamente nesse modelozinho que eu mostrei para vocês, ó. Isso, ela é predicativa, tá bom? Deixa eu ver aqui mais no texto onde é que a gente encontra. Mas é isso. Vamos lá. Terceira, existe alguma oração subordinada adverbial causal? Quem são as conjunções causais? Será que você tem como encontrar conjunções causais dentro do texto? Tem. Já que, visto que, na medida em que, tá? Já que, visto que, na medida em que mais? Como no início de frase, né? Enfim, são conjunções causais. Se as conjunções causais, elas dão início às orações subordinadas adverbiais. Adverbiais causais, logicamente, né? Mas vamos lá. Vamos ver se a gente encontrar alguma oração subordinada causal aqui no texto. Hum, onde é que tá? Alguém já encontrou. Deixa eu ver. Terceiro parágrafo. Aos primeiros sintomas da doença, é necessário procurar um serviço de saúde. Como não existe tratamento específico, vírgula, os médicos buscam aliviar os sintomas. Ou seja, visto que, visto que, né, já que não existe tratamento específico, os médicos buscam aliviar os sintomas. Essa vírgula obrigatória, ela é, porque ela está isolando uma oração subordinada adverbial causal, como no início de frase, ó, depois de pontuação. Perfeito. Então aqui existe sim oração subordinada adverbial causal. É justamente nesse início de frase aqui, ó. Como? Fechou?
Vamos lá. Como não existe tratamento específico, os médicos buscam aliviar os sintomas. Vamos na quarta. Identifique adjetivos, advérbios e locuções adverbiais no texto. Foi o que a gente fez, não foi naquela hora? Dá para identificar os adjetivos, os advérbios, locuções? Aqui, ó. Já identifiquei. Ó, deixa eu ver aqui. Não, doença não. Doença é substantivo. Viral, né? Deixa eu ver aqui. Ah, ó, febre alta. Alta é adjetivo. Se liga ao substantivo febre. Identifiquei dois adjetivos. Vamos lá. Advérbios tem? Deixa eu ver aqui se tem advérbios. Não tem advérbios, mas tem locução adverbial, né? Deixa eu ver se... Advérbio, pessoal, é só uma palavra. Locução adverbial é um conjunto, tá? Deixa eu ver aqui se eu encontrar advérbios. São aquelas palavras que passam circunstância de tempo, de lugar, de modo. Alguém encontrou algum advérbio aí? Erupção. É, eu não encontrei. Ah, encontrei. Encontrei um. Vocês não viram, pessoal? O não. O não e o bastante. Encontrei, tá aqui, ó. Não é advérbio de negação e o bastante você substitui por muito. Ingerir muito líquido. Ingerir bastante líquido. Substituir por muito está intensificando. Ingerir bastante líquido. Opa, mas será que isso aqui é um advérbio mesmo, pessoal? É advérbio, né? É advérbio porque ele tá intensificando aqui o ingerir, né? Ingerir muito líquido. Está intensificando aqui o ingerir. O não é advérbio. Ingerir bastante líquido. Vamos lá. Enfim, tem outro não aqui, ó. Advérbio de negação. Então tem parada, modo, água parada. Não, Jonathan. Ó, água parada. Isso aqui é um adjetivo, viu? Tá na dúvida para saber se é um advérbio? O que é que você vai fazer? Você vai colocar ela no masculino e no feminino. Parado e parada. Se dá para, se vai variar, então isso aqui não pode ser advérbio, tá? Água, ó, parada é adjetivo que qualifica o substantivo água. Não é advérbio, viu? Beleza. Perfeito. Tem advérbios no texto. Tem adjetivo? Tem. Locuções adverbiais. Essa aqui tem mesmo. Quer ver, ó? No Brasil, locução adverbial de lugar. Deixa eu ver aqui outra. Atrás dos olhos. Atrás dos olhos, lugar. Ideia de lugar. Então, locução adverbial de lugar. Na pele, também, locução adverbial de lugar. No mundo, locução adverbial de lugar. Em 1986, locução adverbial de tempo. Então, assim, maioria dos casos, circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, beleza? Enfim, temos sim locuções adverbiais. Perfeito? De prevenção, onde é que está isso de prevenção? De prevenção, a única forma de prevenção. Não, isso aqui não é advérbio não, tá? E nem locução adverbial não, tá? A forma de prevenção.
Primeiro que isso aqui, ó, de prevenção, tá se ligando ao substantivo. E advérbio não se liga ao substantivo, viu? Professor, tô na dúvida. Pega o bizu. Advérbio nunca vai se ligar a um substantivo. Então, o a aqui é um artigo que se refere à forma. E de prevenção, como se liga a um substantivo, ele não pode ser advérbio. Beleza? Mas é isso. Enfim, temos locuções adverbiais, sim. Vamos na quinta. Existe alguma oração explicativa? Ó, as orações explicativas é quando nós temos, por exemplo, um pois, né, um porquê, onde simplesmente ele vai fazer uma afirmação aqui e ele vai colocar uma vírgula e tacar um pois e vai explicar o que ele falou anteriormente. Entendeu? São orações explicativas. Tem, tá aqui, ó. A única forma de prevenção é acabar com o mosquito, vírgula, pois não existe vacina ou medicamentos. Ou seja, está explicando o que ele afirmou. Então, nós temos sim orações explicativas. Moniz, e as orações explicativas, elas são chamadas de orações coordenadas sindética explicativa. Quando você, por exemplo, tem esse pois aqui, tá? Olha o poisinho aqui na frase, ó, explicativo, tá bom? Então, quinta questão, sim. Sexta, existe alguma oração sem sujeito no texto? Muniz, oração sem sujeito. Quais são as principais que nós encontramos? Verbos que indicam fenômeno da natureza. Será que tem no texto? Que mais? Verbo fazer. Tem tipo de tempo transcorrido. Tempo transcorrido. E o verbo haver no sentido de existir. Fechou? Isso são orações sem sujeitos. Fechou aqui, ó? Ótimo. Então tá lá. Alguma oração sem sujeito. Se você encontrou no texto, pessoal, essa oração sem sujeito aqui, ó. Olha lá. Quando ele diz assim: também há registros, ou seja, também existe registro. Existem, né? Existem registros. Por que é que ficou no singular? Porque verbo haver no sentido de existir, ele fica no singular. E o verbo haver no sentido de existir é porque, na verdade, nessa oração, ela é uma oração sem sujeito. Tá bom? Então, realmente existe sim no verbo haver no sentido de existir, tá? Não tem no texto verbos que indicam um fenômeno da natureza, não, tá? Trovejar, relampejar, por exemplo. Aqui eu encontrei um verbo no sentido de existir. Sétima, existem pronomes relativos no texto? Quem são esses pronomes relativos? O onde, quando indica ideia de lugar fixo. O que, quando você substitui por o qual, por a qual. Beleza? O quem, quando retoma pessoas. O cujo. Enfim, são pronomes relativos. Beleza? É isso daí. Olá. Hein, professor? Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. A pessoa infectada pelo vírus da dengue apresenta uma febre alta. Febre alta, a qual dura de 2 a 7 dias. A qual, ó, tá aqui, ele bem aqui, o quê? Lembrando, achamos? Achamos. Achamos no texto. Muniz, presta atenção. Esses pronomes relativos, eles iniciam qual tipo de oração, Muniz?
oração subordinada adjetiva. Muniz, o quê? Tá com vírgulas aqui, ó? Entre vírgulas? Não tá. Ele não está entre vírgulas. Se ele não está entre vírgulas, é oração subordinada adjetiva. Aliás, tá sem vírgula, né? Então é restritiva. Restritiva por quê? Porque tá sem vírgulas, ó. Vocês estão me entendendo aqui, ó? Não tem vírgula aqui. Vou até apagar, talvez não esteja vendo. Vamos lá aqui, ó. Tem vírgula aqui? Não tem. Quando ele não tem vírgula, ele não está entre vírgulas, então é restritiva. Show? Então, existem sim, existem. Fim da transmissão no YouTube. Quer ter acesso ao material completo e resolver mais questões desta aula? Somente aluno vetorial tem acesso a 100% das aulas e materiais. Nas aulas do YouTube são entregues apenas 30 a 50% do conteúdo e das questões exclusivas para o aluno. Clique aqui nesta imagem ou aponte seu celular para o QR Code ao lado. Professor Muniz, Vetorial Concursos, telefone para contato. Agora ficaremos somente com quem é exclusivo do curso. Tudo bem? Treinamento difícil, combate fácil. Quer continuar assistindo as aulas? Então entre em contato aqui para adquirir o curso, tá bom? Continuando.